A carta do apóstolo Paulo para alguns, embora não haja comprovações explícitas de que fora São Paulo, embora o estilo seja muito semelhante, estilo literário, todavia a carta é anônima. Mas por certo nós temos a convicção de que foi o Espírito Santo de Deus quem compeliu o autor a escrever este poderoso sermão e esta graciosa carta. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 16 do capítulo 4 da carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao verso 16. Diz assim a Escritura Sagrada: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus queridos irmãos, façamos uma breve oração. Amantíssimo Deus, nós rogamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e gracioso Salvador, que Tu nos conceda agora a iluminação e a ousadia e a intrepidez para pregar a Tua poderosa, o Santo Evangelho, e assim os nossos corações sejam plenamente enchidos da Tua presença, ao tempo em que por meio da Tua palavra nós somos exortados, edificados e consolados. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meus queridos irmãos, esse texto, graciosa e poderosamente, o Espírito Santo de Deus compeliu o autor a ressaltar a singularidade do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. O sacerdócio, ou o ministério sacerdotal, era incumbido de conduzir o homem, de conduzir o pecador à presença de Deus. E nesse texto, como em toda a carta aos Hebreus, o autor sagrado, compelido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, enfatiza a superioridade de nosso Senhor Jesus, a singularidade de nosso Senhor Jesus, em relação aos personagens que eram apenas figuras, aos ritos e cerimoniais que eram apenas sombras, tanto da pessoa de Jesus, quanto da obra que ele plenamente e graciosamente
consumou-nos, vertendo o seu sangue no ignominioso madeiro, ao dizer, está consumado, nos concedendo uma eterna redenção. E nesse texto, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele ressalta, sobretudo, a superioridade de Jesus em relação a Arão. Arão foi o primeiro sacerdote, ou sumo sacerdote, separado por Deus para oferecer os sacrifícios no tabernáculo, para a propiciação dos pecados de seu povo. E nesse texto, como disse há pouco, o autor sagrado, de forma poderosa e convincente, ele ressalta a superioridade de Jesus em relação aos anjos, no capítulo 1, em relação aos profetas, ainda no capítulo 1, em relação a Josué, no capítulo de número 4, e em relação a Moisés, no capítulo de número 3. A partir desse texto, ele vai então ressaltar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Jesus é um sacerdote superior a Moisés. Jesus é um sacerdote melhor que Moisés. Mas uma pergunta nós devemos suscitar à luz desse texto: por quais razões Jesus é um sumo sacerdote superior a Arão? Porque Jesus é melhor do que Arão? O autor sagrado, inspirado pelo Espírito Santo, ele aqui nos concede algumas dessas razões. E eu gostaria de compartilhar com vocês 3 verdades que emanam desse texto e as razões que reverberam dessas verdades. No versículo 14, observe, o autor sagrado aqui ressalta a primeira verdade acerca da superioridade do sacerdócio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, o autor ressalta a grandeza do sacerdócio de Jesus. No verso 14, ele escreveu: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Percebam que o autor sagrado fala-nos da grandeza do sacerdócio de Jesus. Ele ressalta com muita ênfase, convencido e encorajado, compelido pelo Espírito Santo de Deus a enfatizar com veemência que Jesus Cristo é um grande sumo sacerdote. Ele é superior a Arão. Ele é superior a todos os personagens, ritos e cerimoniais que no Antigo Testamento eram apenas sombras e figuras que apontavam para a plenitude que haveria de se revelar, e de fato se revelou na pessoa e na obra que ele consumou-nos em nosso favor. Mas por quê que o nosso Senhor Jesus é um grande sumo sacerdote? Bem, há algumas razões que nós podemos encontrar nesse texto. Observe que o autor diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Nessa primeira parte do versículo 14, o autor sagrado ressalta que Jesus é um grande sacerdote porque ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Ou seja, um sacerdote para ser perfeito, um sacerdote para ser sublime,
Um sacerdote, para ser superior, precisava estar identificado tanto com Deus quanto com o homem. Arão, que fora separado por Deus para oferecer sacrifícios em propiciação pelos pecados do povo, precisava ele mesmo oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Mas este sacerdote, este grande sacerdote, que o autor sagrado ressalta nesse texto, este não precisa oferecer sacrifícios pelos seus pecados, porque ele não os tem. Ele é imaculado, ele é sem mancha, ele é perfeito, ele é verdadeiro homem, ele é verdadeiro Deus. E um sacerdote, um mediador, um intercessor perfeito entre Deus e o homem, precisava tanto estar identificado com Deus, quanto identificado com o homem. Precisava ser alguém que fosse identificado com o divino, aquele que foi ultrajado, aquele que foi ofendido pelo pecado humano. No entanto, ele precisava também estar identificado com o homem, de tal modo que ele tornasse-se irmão, fosse um de nós, para que fosse então um perfeito mediador. E diz-nos aqui o autor sagrado: tendo, pois, a Jesus. Jesus fora o nome que foi dado ao Verbo, por ocasião da sua concepção pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. O anjo do Senhor que apareceu a José em sonhos, disse-lhe que ele deveria colocar o nome da criança que estava sendo gerada no ventre de Maria de Jesus, porque ele haveria de levar os pecados do seu povo. E portanto, amados irmãos, Jesus é o nome que identifica o Verbo conosco, que revela que o Logos, o Filho de Deus, que é Deus de Deus desde toda a eternidade, se fez homem à nossa semelhança. Como diz São Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, versículo 4, que ele veio na plenitude dos tempos, nascido de mulher e sob a lei. De modo, amados irmãos, que essa expressão Jesus fala-nos da plena humanidade de Jesus. Jesus é o homem que nenhum outro homem foi ou será. Porque a humanidade de Jesus é incomparável. Nem mesmo Adão, antes de pecar, era igual a Jesus. Jesus é incomparável. Porque Jesus é impecável. Ele é o Santo de Deus. E mesmo ele se identificando conosco na encarnação, mesmo ele se tornando um de nós, mesmo ele se fazendo homem à nossa semelhança e experimentando todas as realidades e experiências próprias da humanidade debaixo do sol, há uma realidade, há uma experiência que ele não provou, que ele jamais experimentou, e foi o pecado humano. Porque Jesus é santo. Santo, santo, santo. Este é aquele de quem os serafins, na visão do profeta Isaías, diziam acerca dele, exclamavam acerca dele, sem ousar olhar para aquele que se assentava no trono, mas olhavam uns para os outros e diziam uns para os outros que ele é santo, santo, santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Jesus é um grande sumo sacerdote, porque ele é plenamente humano. E como homem, ele pode nos ajudar em nossas fraquezas, socorrer-nos em nossas tentações. Por isso, o autor sagrado, no capítulo 2, e o versículo 17,
da carta aos Hebreus, ele escreve cheio do Espírito Santo. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Queridos irmãos, Jesus é um grande sumo sacerdote porque ele é plenamente humano. E volto a frisar, ele é plenamente humano porque nenhum de nós, gerados de Adão, herdeiros de Adão, nenhum de nós podemos dizer de nós mesmos que somos plenamente humanos. O pecado corrompeu a nossa humanidade. Mas acerca de Jesus, nós podemos dizer convictamente, à luz das Escrituras Sagradas, que nele nós podemos ver, observar, revelada em sua pessoa, em seu caráter, a verdadeira humanidade. Humanidade esta que ele assumiu na encarnação, se fazendo homem à nossa semelhança, e uma vez achado na figura humana, ele pode nos socorrer em tempo oportuno, em nossas fraquezas, em nossas tentações. Ele é o socorro bem presente, porque embora ele tenha experimentado todas as fraquezas e todo o sofrimento humano, ele não sucumbiu ao pecado e pode nos apresentar na presença de Deus, santos e imaculados, oferecendo diante do Pai um perfeito e único sacrifício que não precisa ser repetido. Glória a Deus. Glória. Porque Arão, conquanto tenha sido separado por Deus para oferecer sacrifícios em sua presença, ele precisava oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados e pelo do povo. E este sacrifício era repetido ano após ano no dia da expiação. Porém, Jesus não. O nosso Senhor é o grande sumo sacerdote, porque ele ofereceu uma única vez um sacrifício perfeito, que foi aceito pelo Pai. E uma vez que ele ofereceu-se a si mesmo como oferta agradável a Deus, nos concedeu uma eterna redenção, nos redimindo, nos santificando, nos libertando para uma nova vida pelo poder do Evangelho da graça de Deus. Aleluia! Jesus é um grande sumo sacerdote porque ele é plenamente humano e plenamente divino. Ele é identificado com o homem, mas também identificado com Deus. E para que o perfeito mediador, que Arão não era, para o perfeito mediador, para uma perfeita mediação entre Deus e o homem, o mediador precisava ser Deus e homem. Ele precisava ser divino e ao mesmo tempo humano. E o Logos, o Verbo de Deus, que é Deus com Deus e Deus de Deus, desde toda a eternidade, se fez carne, como diz o apóstolo São João no seu Evangelho, capítulo 1, versículo 14, a seguir ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Queridos irmãos, Jesus é um grande sumo sacerdote porque ele é tanto divino quanto humano. Como divino, o seu sacrifício tem valor infinito, eterno. E como homem, ele pode nos socorrer em nossas fraquezas. Ele pode nos ajudar
em nossas tentações, porque a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, todavia sem pecado. Porque Jesus é o sumo sacerdote superior a Arão? Porque Jesus é o grande sumo sacerdote? Porque ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Mas diz-nos o autor sagrado, aqui no verso 14, uma outra razão. Jesus é um grande sumo sacerdote, porque ele penetrou os céus. Aqui o verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E aqui, amados irmãos, o autor está estabelecendo um contraste entre o sacerdócio levítico, representado pela pessoa de Arão no Antigo Testamento, e o sacerdócio de Jesus. Ele faz esse contraste, porque o sumo sacerdote, ele precisava vestir-se com roupas especiais, ter toda uma purificação que antecedia o seu serviço no tabernáculo. Ele então tomava o cordeiro primogênito, jovem, e então iniciava a sua caminhada até o Santo dos Santos, até o lugar santíssimo. Então, no máximo, Arão penetrava o véu, mas Jesus penetrou os céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui está a diferença, aqui está o contraste que o autor faz questão de ressaltar, que o nosso sacerdote, que o nosso mediador, que o nosso intercessor é superior, é grande, é melhor, é perfeito, porque conquanto Arão penetrasse o véu para oferecer sacrifício imperfeito e repetitivo, Jesus não penetrou o véu do tabernáculo, Jesus penetrou os céus, na presença de Deus, oferecendo-se a si mesmo um sacrifício perfeito e eterno, e nele nós podemos dizer, somos mais do que vencedores, fomos redimidos, fomos libertados, fomos salvos, justificados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Diz o autor sagrado, um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Esse texto aqui, amados irmãos, essa expressão penetrou os céus, ela está relacionada à ambiência da presença de Deus, onde Deus habita, onde Deus Todo-Poderoso habita. Então o Senhor penetrou os céus, Ele está à direita de Deus, Ele entrou na sala do trono. E aqui está, irmãos, uma grande verdade do Evangelho. No Antigo Testamento, William Barclay é que faz essa ressalva. Não se podia entrar na sala do trono, não se podia entrar na presença do rei, a não ser que o rei concedesse tal honra, a não ser que o rei estendesse o seu cetro e concedesse àquele que pedia uma audiência a entrar em sua presença. Como Esté, a rainha, que ousou entrar na presença do rei, embora fosse o seu marido, estava à mercê da graça que ela esperava receber do rei. Porque se o rei não estendesse o cetro, quem ousasse entrar em sua presença era condenado à morte. William Barclay ainda ressalta que nem mesmo a rainha, somente o herdeiro, o primogênito, é que poderia entrar na presença do rei sem ser antes
comunicado ou concedido. E certamente, amados irmãos, nós podemos encontrar essa verdade nesse texto, na obra que Jesus consumou em nosso favor. Porque ele, sendo o primogênito, o unigênito do Pai, penetrou os céus na sala do trono. E o trono que antes era o símbolo de juízo, em Cristo Jesus, o trono se transforma no trono da graça. O trono da graça de Deus, o trono onde nós ousadamente podemos nos achegar, podemos nos aproximar, sem temer o juízo de Deus, sem temer a condenação de Deus, apesar dos nossos pecados, porque o Filho eterno de Deus, Jesus, penetrou os céus na presença de Deus, oferecendo-se a si mesmo, derramando o seu sangue gracioso e precioso em meu favor e em seu favor. E então, ao nos aproximarmos de Deus, nos aproximemos com ousadia, porque nós fomos salpiscados, lavados pelo sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja Deus! O autor sagrado, portanto, expressa essa sublime verdade no verso 14. Jesus é um grande sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote porque é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é o grande sumo sacerdote porque penetrou os céus na presença de Deus, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício pelo meu e o seu pecado. Mas há uma segunda verdade nesse texto que eu gostaria de ressaltar essa noite. O verso 15. Se o verso 14 nos revela o grande sacerdote que é Cristo, a singularidade do sacerdócio de Jesus, o verso 15 nos revela a compaixão do sacerdote. Olha o verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Aqui, amados irmãos, nós encontramos a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a compaixão de nosso sumo sacerdote, de nosso perfeito mediador. E o autor sagrado ressalta aqui duas razões pelas quais nós podemos discernir a compaixão do sacerdócio de Cristo Jesus. Primeiro, ele se compadece das nossas fraquezas. Está aqui no versículo 15. Ele se compadece. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Queridos irmãos, o nosso bendito Redentor é um sacerdote compassivo. Ao tornar-se o nosso irmão na encarnação, ele conhece os nossos limites, ele conhece as nossas fraquezas e se compadece das nossas fraquezas. É por isso que o profeta Isaías, falando de Jesus, no capítulo 42, a partir do versículo 4, ele diz: ele não quebrará a cana que está trincada. Porque o nosso Senhor Jesus não veio para a nossa condenação, ele veio para a nossa redenção. Ele não veio para a nossa punição, ele veio para a nossa justificação. Ele não veio para
para ratificar a nossa condição, mas sim para nos transformar à semelhança dele, para que assim como ele é, nós sejamos. E assim como ele é o Filho eterno de Deus, ele é o unigênito de Deus e herdeiro de Deus, nós sejamos com ele co-herdeiros de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia. O nosso sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus é compassivo e se compadece das nossas fraquezas. Nós que somos falhos, que somos pecadores, que somos fracos, não há força em nós, queridos irmãos, mas Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, que se identificou conosco na encarnação e experimentou a fraqueza humana, a fraqueza física, emocional, intelectual, espiritual. Ele provou ao se identificar conosco, sendo o nosso irmão mais velho. A Bíblia Sagrada ressalta inequivocamente essas verdades. Mesmo sendo ele o pão da vida, teve fome. Mesmo sendo ele a água que dessedenta a sede da alma humana, ele teve sede. Mesmo sendo ele a força, o vigor que reflete, que é refletido do próprio trono da graça de Deus, ele cansou. Embora ele console, seja o eterno e pleno consolador, ele chorou. Por isso, queridos irmãos, nós podemos exultar nessa noite, porque você tem e eu tenho, nós temos um intercessor, um mediador junto ao Pai, que conhece as nossas fraquezas e se compadece das nossas fraquezas. A minha fraqueza cotidiana, a sua fraqueza cotidiana, o Senhor Jesus, diante do Pai, Ele intercede por nós, dizendo: Pai, aceita-o, estende o cetro da graça, o cetro da misericórdia, e faz com que ele adentre este lugar santíssimo da tua presença. Ah, queridos irmãos, embora fracos e pecadores, nós podemos sim entrar, nos aproximar ousadamente da presença de um Pai, de um Deus Pai Todo-Poderoso, porque Cristo Jesus está à sua destra, intercedendo por nós, mostrando ao Pai as suas feridas, as suas chagas, as suas mazelas, que Ele as conquistou, consumando no Calvário, para eu e você uma poderosa salvação. Aleluia. Mas veja bem, no texto o autor sagrado diz que ele se compadece das nossas fraquezas, verso 15. Mas não somente das nossas fraquezas, ele se compadece de nós pecadores em nossas tentações. Queridos irmãos, nós somos tentados todos os dias. Lembremos-nos do que Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta. O apóstolo São Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que o diabo brama como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. No entanto, amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós temos
um sacerdote que se compadece de nós pecadores em nossas tentações, porque ele foi tentado em todas as coisas. O que me impressiona no texto, queridos irmãos, é que nos diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então imagine todas as coisas nas quais eu e você possamos ser tentados. Jesus foi tentado em todas as coisas, indistintamente. E embora ele tenha sido tentado em todas as coisas, ele permaneceu o Santo de Deus, imaculado. Não sucumbiu em nenhum momento à tentação. E a palavra de Deus, então, neste ponto estabelece um contraste entre Adão e Jesus, o segundo Adão. Porque Adão, vivendo num mundo sem pecado, o Éden, ao ser tentado, sucumbiu à tentação. Mas o segundo Adão, o Adão que não é terreno, o Adão que é celestial, o Adão que é dos céus, o Adão que vem de Deus e que é Deus, o Adão que se identifica conosco, se tornando nosso irmão, experimentou as tentações, ele foi tentado, cercado pelas mais atrozes e hostis tentações do tentador, e vivendo no mundo hostil, no mundo que jaz do maligno. Em nenhum momento ele sucumbiu à tentação, triunfou a tentação, venceu o pecado, venceu o diabo e permanece um sumo sacerdote impecável, santo, eterno, que penetrou os céus e pode nos socorrer em nossas tentações. Lembremos-nos, amados irmãos, do relato de Mateus no capítulo 4, verso 1 ao 11. Quando Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão, o Espírito Santo de Deus desce sobre ele e o compele logo em seguida para ir ao deserto. E o texto bíblico diz que no deserto, após 40 dias, com fome, ele é tentado pelo diabo. E ele é tentado pelo diabo, irmãos, em 3 esferas da experiência humana, que o apóstolo São João nos relata na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 2, versículo de número 17. Primeira carta, capítulo 2, versículo 16, melhor dizendo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Jesus também foi tentado nessas áreas. A concupiscência da carne, a soberba da vida e a concupiscência dos olhos. Lembremos-nos na ocasião em que o tentador, diante de Jesus, o segundo Adão. Irmãos, eu vejo nesse texto, Mateus 4, um paralelo com Gênesis, com o Éden. Adão estava no Éden, Jesus no deserto. Adão não tinha ausência de absolutamente nada. Deus lhe provera tudo. Ele tinha água para beber, ele tinha pão para comer,
Ele tinha a vida de Deus, ou a vida em Deus, mas ainda assim ele sucumbiu ao pecado. O texto lá de Gênesis capítulo 3 diz que quando fora tentada Eva e consequentemente Adão pelo diabo, o tentador, o texto sagrado diz que ela viu que o fruto era desejável aos olhos, era agradável aos olhos. É aquilo que São João chama de concupiscência dos olhos. Dos olhos. Depois nós notamos também a concupiscência, ou melhor, a soberba da vida. É aquela pulsão do ente humano em se emancipar de Deus, em viver para si mesmo, sendo autossuficiente. Pois o diabo diz: olha, tu serás como Deus. E eles creram na mentira do diabo. Tu serás como Deus. Irmãos, eu penso que até hoje nós continuamos, nós não, que vocês são crentes, graças a Deus, mas muita gente continua ouvindo as mentiras do tentador. Adão estava no Éden, no lugar de delícias, foi tentado e sucumbiu. Jesus não estava no lugar de delícias, Jesus estava no deserto. E no deserto ele é tentado pelo diabo. A concupiscência do mundo, a concupiscência dos olhos e na soberba da vida. E nessas três esferas de tentação hostil e atroz, Jesus tão somente respondeu à luz das Escrituras. Era a palavra encarnada proclamando a palavra escrita. Aleluia! Era a palavra feito carne, reverberando a palavra escrita. Primeiro ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. E assim Jesus, irmãos, ressalta que o que é essencial na vida humana é a presença de Deus em nós. O que é essencial para a experiência humana é aquilo que procede de Deus, é aquilo que vem de Deus, porque somente aquilo que procede de Deus e aquilo que vem de Deus nos dá vida e vida abundante. É somente a alegria que procede de Deus que nos dá verdadeiramente alegria. É somente o descanso que procede de Deus que verdadeiramente nos concede descanso. É somente o que vem de Deus, irmãos, que pode nos conceder alívio da nossa carga moral, da nossa sobrecarga, do nosso cansaço, das nossas fadigas pecaminosas, porque nele, em Jesus, nós colocamos o nosso fardo pesado e ele nos concede o seu fardo suave, o seu jugo suave, porque nele nós temos vida e vida abundante, nele nós gozamos do verdadeiro descanso. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele foi tentado em todas as coisas, mas embora ele tenha sido tentado em todas as coisas, em nenhuma delas o Senhor Jesus pecou. Em nenhuma delas ele sucumbiu ao pecado. É por isso, irmãos, que Jesus pode nos socorrer em nossas tentações. E como um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e das nossas tentações, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Por isso o apóstolo São João, escrevendo a sua primeira epístola, no capítulo 1,
capítulo 2, melhor dizendo, versículo 1 e versículo 2, ele escreve: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Oh, glória! Queridos irmãos, observe o que o autor diz: filhinhos, não pequeis, mas, todavia, se alguém pecar, saiba, compreenda, entenda, que você tem junto ao Pai um advogado. Em meio à tentação, em meio ao crisol da vida, à hostilidade de um mundo que se opõe à verdade do Evangelho, a igreja, tentada, atrozmente tentada pelo tentador, nós podemos ser ajudados e somos socorridos, porque nós temos um advogado junto ao Pai. Enquanto o tentador acusa-nos, Jesus, o nosso advogado, ele nos perdoa, ele nos justifica, ele nos redime, ele nos purifica, ele nos santifica, ele nos acolhe, ele nos ajuda em nossas fraquezas, ele se compadece em nossas tentações. Por isso, São João, no verso 2, diz: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aqui São João ressalta, irmãos, que a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário é poderosa para a redenção de todos os homens. No entanto, embora essa obra que Jesus realizara na cruz do Calvário seja poderosa para redimir todos os homens, Ele perdoará, justificará, redimirá, salvará, libertará, santificará, adotará aqueles que nele creem. Essa é a verdade do Evangelho. A obra que Cristo consumou é poderosa para salvar todos os homens, mas ela só é eficaz para aqueles que nele creem. Aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, aqueles que olham para Cristo, como os filhos de Israel olharam para aquela serpente erguida no deserto. Quando os filhos de Israel estavam sendo julgados e a ira de Deus manifestada, e muitos estavam morrendo, sendo contaminados, envenenados por serpentes, a serpente foi erguida no cume de uma haste, e todos aqueles que olhavam eram curados. E no capítulo 3 do Evangelho de São João, no versículo 14, Jesus, no diálogo com Nicodemos, diz: convém que o Filho do Homem seja levantado no madeiro, como a serpente foi levantada no deserto. E assim todo aquele que nele crê não será condenado, será salvo. E certamente, amados irmãos, não é olhar simplesmente, não é a questão mecânica de simplesmente olhar para Cristo.
Aqui é uma expressão que denota a minha entrega, a consciência de que eu sou pecador e de que não há nada que eu possa fazer por mim mesmo, mas eu encontro salvação, eu encontro acolhimento, eu encontro graça, eu encontro amor, eu encontro misericórdia na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, quando no madeiro ele disse: está consumado. Esta obra que ele realizou por mim é esta obra que me salva quando eu creio nele. Eu lembro-me agora de um dos grandes pregadores da igreja em todos os tempos, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Documentário acerca da vida dele. Ele diz que entrou certa vez numa igrejinha sem convicção de sua salvação. E neste dia, nem mesmo o pastor estava na congregação. E então, aquele que dirigia o culto leu Isaías 45, versículo 22. Olhai para mim, vós, todos os termos da terra, e sereis salvos. Aleluia! Oh, aleluia! Diz Spurgeon que quando ouviu aquelas palavras, aquelas doces palavras, aquelas poderosas palavras, ele sentiu em seu coração a convicção em sua mente de que em Jesus Cristo ele fora salvo, em Jesus Cristo ele fora redimido. Queridos irmãos, o Evangelho é o convite para nós olharmos com fé a este grande sumo sacerdote que ajuda-nos em nossas fraquezas, que é capaz de socorrer-nos em nossas tentações, porque ele, sendo verdadeiro homem, penetrou os céus, sendo verdadeiro Deus, e da presença de Deus ofereceu-se a si mesmo para poderosamente nos resgatar do pecado e nos conceder uma poderosa salvação. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Ele nos salvou, Ele nos justificou, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele nos purificou, Ele nos santificou. Agora nós não estamos mais separados de Deus, nós podemos entrar no Santo dos Santos, diante do trono, e neste trono não há juízo, não há condenação, não é um tribunal, mas sim o trono da graça. Agora, Deus não é mais o juiz para aqueles que foram justificados em Cristo. Deus é Pai. Deus é Pai. Ele é Pai. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é o nosso Pai. Aleluia. Por isso, queridos irmãos, o autor sagrado conclui essa perícope fazendo uma exortação. E aqui está a terceira verdade que esse texto nos ensina. A primeira, nos ensina a grandeza do sacerdócio de Cristo. Segundo, nos ensina a compaixão do sacerdócio de Cristo. E terceiro, a exortação desse sacerdote para a sua igreja. Primeira exortação, verso 16, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Oh, aleluia! Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Romanos 3, 23. Que havia um abismo que separava o homem de Deus e Deus do homem. Mas em Cristo Jesus esse abismo é sobrepujado.
esse abismo é vencido. E diz o autor: uma vez que eu estou em Cristo e você também está em Cristo, uma vez que nós estamos em Cristo, o autor, à luz de tudo aquilo que ele já tem dito, ou seja, o que foi que ele disse outrora, nos versos anteriores? Que Jesus é o grande sumo sacerdote, que é verdadeiro homem e verdadeiro Deus, que penetrou os céus em nosso favor e para a nossa salvação, que Ele se compadece das nossas fraquezas e nas nossas tentações. Aí então o autor diz à igreja: por causa disso, se achegue. Se fosse um cearense escrevendo, dizia: se aproxegue. Né? Se aproxegue. Chegue pertinho. Se aproxime. Irmãos, a dádiva do Evangelho é esta: é que nós podemos nos aproximar de Deus, que nós podemos nos achegar a Deus. Ele já não é um Deus distante, para além de nós, embora Ele permaneça além de nós, mas Ele agora está em nós, e é para nós manifesto e aproximado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, a palavra de Deus nos diz no verso 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. A palavra no grego aqui, irmãos, dá a ideia de ousadia, de se aproximar com ousadia, de não temer, de não ter medo, porque você não está se aproximando do trono do juízo, você não está se aproximando de um tribunal, você não está se aproximando de um juiz, você está se aproximando de um Pai, o Pai. Por causa de Jesus, o trono do juízo tornou-se o trono da graça. Então, vejamos o que o autor diz no capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, verso 22, aproximemo-nos. Você pode se achegar. Amém? Você pode se achegar. Você pode se achegar. Você pode se aproximar. Se aproxime. Se aproxime de Deus. Se achegue a Ele. Ele está de braços abertos, porque veio até nós em Cristo Jesus. E uma vez que Ele veio até nós em Cristo Jesus, e por causa de Cristo Jesus, nós podemos nos achegar a Ele. Mas veja, a exortação do autor no verso 16 ressalta o seguinte: acheguemo-nos, portanto, confiadamente ou ousadamente junto ao trono da graça. Para quê? Qual o propósito? Para que o autor sagrado está exortando-nos a nos aproximar de Deus? Ousadamente, com confiança. Ele nos diz aqui duas razões, presbítero Aurélio. Primeiro, para receber misericórdia. Aleluia. Para receber misericórdia. E segundo, para achar graça. Graça para socorro em ocasião oportuna. Veja, amados irmãos, aqui há duas questões interessantes em relação a misericórdia e graça. Embora ambas sejam dádivas divinas, aqui há um procedimento do homem
diferente de uma para com a outra. Primeiro, a misericórdia é algo que nós recebemos e a graça é algo que nós achamos. Misericórdia é algo que nós recebemos e graça é algo que nós achamos. E achamos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Achamos em Cristo e na obra de Cristo. E segundo o autor, nós achamos essa graça no trono da graça. Verso 16. Nós recebemos a misericórdia de Deus e achamos a graça de Deus no trono da graça, ao nos aproximarmos desse trono da graça. Ou seja, para desfrutar com mais intensidade, para desfrutar em plenitude esta graça, eu tenho que me aproximar mais e mais do trono da graça, para que eu experimente, eu encontre, eu ache essa graça plena, esta graça maravilhosa, essa graça prodigiosa de nosso Deus revelada em Cristo. É por isso que Jesus fala daquela mulher pecadora, acerca da sua atitude em se lançar aos pés de Jesus, beijando-lhe os pés, lavando-lhe os pés com as suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Aí ele faz um contraste, um paralelo entre a mulher pecadora e aquele que o havia recebido, o anfitrião, Simão. Simão, eu entrei na tua casa, tu não me lavaste os pés. Eu entrei na tua casa, tu não me recebeste com um ósculo. Esta mulher, todavia, Simão, não cessa de beijar os meus pés e de lavá-los com as suas próprias lágrimas, enxugando-os com os seus cabelos. Sabe por quê, Simão? Porque ela encontrou mais graça. Aleluia. Ela muito amou, porque ela entendeu, ela discerniu. Quem encontra mais graça, quem acha mais graça, mais ama. Mais ama. Quem encontra menos graça, menos ama. Sabe, irmãos, à luz dessa verdade bíblica, eu penso que nós podemos diferenciar a experiência cristã de um crente para outro. Aquele que mais ama, aquele que mais ama Deus, aquele que mais se devota a Deus, aquele que mais busca aproximar-se, achegar-se, é porque mais encontrou graça, mais acha graça, e por isso mais ama. E aquele que menos ama, é porque ainda não achou graça suficiente. Isto é no mínimo, intrigante, porque nos faz refletir acerca da nossa própria espiritualidade, da nossa própria vida cristã, da nossa devoção a Deus. Como tem sido a vida cristã, a sua espiritualidade? É a espiritualidade de Simão ou a espiritualidade desta mulher pecadora? Como tem sido a sua espiritualidade? Talvez você receba Jesus em sua casa.
o recebe para a ceia. Mas veja como esta mulher, ela vai ao encontro de Jesus. Ela vai ao encontro da graça. Ela quer achar graça, ela quer encontrar graça. E ela encontra graça nos pés de nosso bendito Redentor. Queridos irmãos, queridas irmãs, palavra de Deus e o Espírito Santo por meio dela nos exorta nesta noite a acharmos graça, a encontrarmos graça no trono da graça, nos achegarmos, nos aproximarmos, porque não há mais empecilhos. O pecado que nos separava de Deus foi sobrepujado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu recebo dele misericórdia e encontro dele graça. Oremos em nome de Jesus. Pai, te louvamos pelo teu grandioso e prodigioso amor, pela tua graciosa e poderosa redenção revelada e consumada na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que penetrou os céus, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício perfeito e eterno, sendo o grande sumo sacerdote que se compadece em nossas fraquezas e é capaz de nos socorrer em nossas tentações. Portanto, nos acheguemos com confiança na tua presença, Senhor. Te louvamos por essa graça maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos,